Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de construção de compiladores. Nesta aula a gente vai começar a falar do último tópico da disciplina, que é a geração de código. As referências bibliográficas vão ser as mesmas das últimas aulas. Dentro do processo de análise e síntese, agora a gente está chegando na etapa que a gente vai começar a construir o programa objeto com base na representação intermediária e na tabela de símbolos, que é o back-end do nosso compilador. Então a gente já tem o nosso programa analisado completamente e já não tem nenhum erro, ou seja, a gente pode partir para a geração de código sem se preocupar com nenhum tipo de inconsistência com a linguagem. Agora a gente vai ter, depois da análise semântica, a geração de código intermediário, que é uma representação intermediária e que pode servir de base para a geração de código de máquina mesmo. Tá? Então a gente pode trabalhar com múltiplas etapas de geração de código. Então é agora que a gente vai conseguir fazer de fato a geração do executável. É uma das etapas mais complexas do compilador, porque vai depender muito das características da linguagem fonte e também das informações detalhadas da arquitetura-alvo, da estrutura do ambiente de execução e do sistema operacional. Envolve também você tentar otimizar ou melhorar a velocidade ou o tamanho do código-alvo. Essa etapa a gente poderia gastar uma disciplina toda só com essas características e focando bastante em arquitetura, porque tem bastante detalhe para ser visto. Agora, a geração de código intermediário é uma etapa que vai, na verdade, representar o programa-fonte em uma representação próxima do código-alvo, mas sem todos esses detalhes da arquitetura. Ou seja, são conjuntos de instruções de bastante baixo nível, mas que não rodam em máquina nenhuma e que serve para a gente produzir uma representação que vai facilitar a geração de código final. Então, por exemplo, esse código intermediário não tem detalhes registradores, endereços de memória, esse tipo de coisa. Isso vai ser preenchido numa etapa final. Um exemplo para código intermediário é o C. Se a gente está produzindo um compilador e a gente quer produzir código executável, uma boa sugestão é usar o compilador do C como back-end, porque a gente não tem que construir um novo. Na verdade, o compilador C++ original era assim. Então, quando foram introduzidos os conceitos de orientação a objetos, era reutilizado o código C. Então a gente pode fazer o nosso próprio front-end, que é o analisador léxico, sintático e semântico, produzir código C como resultado final e já vai ser um compilador completo. Então para muitas aplicações isso é possível e é muito desejável. Então vamos começar essa aula aqui já fazendo uma demonstração que é exatamente isso, ou seja, é traduzir a linguagem alguma para código C. Assim a gente vai conseguir executar a nossa linguagem alguma. Para essa demonstração eu vou usar a linguagem alguma e esse programa aqui. É um programa diferente da última aula, porque aqui a gente tem de fato a execução que significa alguma coisa. Na verdade vai ser um algoritmo simples, quando eu vou ler um número, depois eu vou ler um outro número que é a potência. Se a potência for igual a zero, o resultado vai ser 1. Se não, eu vou fazer um laço onde eu vou multiplicar o número pelo número e o número pelo resultado e vou incrementando até chegar ao final do valor. Ou seja, é uma potenciação. Tá? Então esse programa calcula um número elevado a outro. Eu vou trabalhar com o mesmo projeto da última aula, que é o analisador semântico da linguagem alguma. Então já tenho aqui o meu programa principal, já tenho aqui a minha tabela de símbolos, já tenho aqui o alguma semântico úteis, que faz a verificação semântica, e já tenho o analisador semântico, certo? Então já tenho aqui uma boa base implementada. O que eu vou fazer aqui vai ser criar um novo visitante. Vamos criar uma nova classe. Vou chamar aqui de alguma gerador C. Deixa eu dar uma limpada aqui na classe. E também vai ser uma classe filho de alguma base visitor. E também vou retornar void aqui, tá? Porque eu não vou querer retornar nada dos métodos desse gerador aqui, de visitante. Beleza. Para construir o código C, eu vou usar uma classe chamada StringBuilder, que é uma classe do Java. E eu vou usar a tabela de símbolos também. Ok? Bom, no meu construtor, alguma gerador C, eu vou inicializar a saída. E vou inicializar a tabela. Eu
poderia reaproveitar a mesma tabela de símbolos que o analisador semântico, mas lá eu faço verificações semânticas que podem dar erro, então eu vou reaproveitar de um jeito mais simples, tá? Eu não vou fazer, eu vou fazer um código novo aqui que preenche a tabela de símbolos, tá? Bom, como é que a gente faz geração de código? Eu vou imprimir na saída. String Builder é um acumulador de strings, então eu posso colocar coisas lá e depois eu vou ter uma string grande ali que eu vou poder imprimir na tela ou no arquivo. Então, por exemplo, quando eu for produzir um programa, vamos fazer um visit programa aqui, ó. Eu vou imprimir código nessa saída que corresponde a um código em C. Então, como é que eu vou começar um programa em C? Vamos fazer um include aqui, ó. Include stdio.h e aí /n. Fecha aqui. Então, vou incluir o stdio e vamos incluir o stdlib.h. Vamos dar um enter para ficar bonitinho. Depois eu vou fazer as minhas declarações de variáveis. Então, ctx.declaração. Vou pegar todas as minhas declarações, lembrando que declaração é uma lista, né? Vamos lá na nossa gramática. Declaração é uma lista, porque eu tenho aqui uma repetição, né? Então, ele vai gerar uma lista aqui para mim. Então, declaração.forEach. Eu vou varrer essa lista de declarações, onde para cada declaração eu vou visitar ela. E lá no visit de declaração, eu vou fazer o código da declaração. Depois, eu vou imprimir mais uma quebra de linha para ficar bonitinho aqui. Depois eu vou imprimir o meu main do programa principal. Aí eu vou fazer a mesma coisa que nas declarações. Eu vou fazer ctx.comando.forEach, quer dizer, para cada comando cmd, eu vou visitar o comando. Vou imprimir o meu fecha-chaves. E acabou. Vou dar um return null aqui só para sair do método. Como eu tenho um retorno void aqui, ó, eu preciso retornar alguma coisa. Porque não é void minúsculo. Se fosse void minúsculo, eu não precisaria retornar. Mas como eu estou usando o generics do Java, isso é uma limitação no generics do Java. Você obrigatoriamente tem que colocar uma classe aqui como o tipo do genérico, tá? Então, como é void, eu vou retornar nulo, que daí não vai dar diferença nenhuma. Beleza, mas essa que é a ideia central. Ó. Em cada visitante, eu vou produzir o código que aquele nó diz respeito. No nó programa, eu vou produzir o código, né, imprimindo mesmo na tela, com string aqui. Ó, na tela não, né? Numa string, o que é o código que eu quero gerar. Estou produzindo o código C. Aí, para cada declaração, eu vou ter o visitante que imprime o código da declaração. E para cada comando, eu vou ter o código do comando. Então, eu vou preencher esse visitante com os meus métodos de visitação dos nós específicos, cada um gerando seu respectivo código. Vou fazer o visit de declaração agora. No visit de declaração, também vou botar um return null aqui. Eu não estou interessado no retorno dos métodos. Uma declaração, eu vou ter que ter o nome e o tipo da variável, né? Então, vamos pegar o nome da variável. Um E maiúsculo aqui. Vamos pegar o tipo da variável. Vamos declarar o tipo da variável como um tipo interno aqui da minha linguagem, tá? Para eu poder saber direitinho qual que é o meu conversão do tipo da interna da alguma para a linguagem C que eu vou gerar. Então vamos lá, switch str tipo var case inteiro tipo var str tipo var igual a int break. Que int é o tipo em C para tipo inteiro. Se for real, vai ser str tipo var ponto float. Beleza? E aí eu vou imprimir o meu código aqui, ó, saída.append str tipo var mais um espaço mais o nome da variável mais o ponto e vírgula e o fim de linha. Com isso eu estou gerando o código em C para declaração de variável.
Bom, nesse momento já dá para a gente dar uma testada, para a gente poder ver como é que vai funcionar isso aqui, para a gente continuar a fazer a implementação, né, e vocês terem uma noção boa de onde a gente vai chegar. Vou modificar o meu código principal aqui, para poder imprimir, né, ou para poder gerar esse código em algum lugar aqui, tá? Eu vou fazer, depois que imprimir os erros semânticos aqui, né, eu vou declarar o meu gerador. Mas antes eu preciso ter uma certeza que não teve erro semântico. Eu só vou gerar código se não tiver erro semântico, certo? Então, se erros semânticos.isEmpty, quer dizer que não teve nenhum erro semântico, aí eu vou poder gerar o código. Então, vamos declarar nosso gerador. Bota o U aqui. Opa. Alguma gerador C. Vamos chamar o visit programa. A mesma árvore, olha só que legal. A mesma árvore que eu construí aqui em cima pelo parser, ela foi visitada pelo semântico, que vai ser visitada de novo pelo gerador. Quer dizer, uma única análise sintática gera múltiplos visitantes que vão passar por essa árvore fazendo coisas diferentes. E vamos imprimir o código gerado. Ó. Depois que eu visitar o programa, a minha variável chamada saída vai ter o meu código, né, que foi gerado nos visitantes ali. Tá? Eu vou criar um print writer, que é um objeto do Java que serve para escrever no console ou em arquivo. No caso, eu vou escrever aqui, ó, no args de 1, que é o segundo argumento da minha linha de comando. Então, o args de 0 aqui. O args de 0 vai ser o arquivo de entrada, e o args de 1 vai ser onde eu vou gerar o código. E eu vou imprimir assim, ó, pw print agc.saída.toString. Eu vou imprimir a minha string que foi gerada lá pelo meu gerador de código. Então pronto, então se não tiver erro semântico, ele vai entrar aqui, vai visitar e vai imprimir nessa saída aqui o meu código. Vamos compilar e testar para a gente poder ver, né, o que a gente está já conseguindo gerar nesse nosso gerador. Bom, então vamos rodar. Eu estou olhando ainda, usando ainda o alguma semântico. Alguma semântico, snapshot, jar. O primeiro argumento é a entrada. Desktop programa.txt. E vamos colocar a saída aqui, ó, também no desktop. Saída.txt. Opa, tivemos um erro sintático aqui na linha 23. Deixa eu dar uma olhada na entrada. Tem um fim C aqui. Eu não tenho mais um fim C nos meus exemplos. Esse aqui é um exemplo mais antigo. Vamos rodar de novo. Produziu a saída. Vamos olhar o código gerado. Tá lá, ó. Então a gente tem os includes, né, básicos, e tem as variáveis declaradas num, potência, aux e resultado, né, que são as minhas 4 variáveis aqui. Vamos testar, vamos colocar a potência aqui como real, só para a gente ver a diferença. Agora ele gerou como float aqui corretamente. Então a gente já está fazendo a declaração das nossas variáveis em C, já está produzindo um arquivo de saída correspondente à minha entrada. Agora o que eu tenho que fazer é, para cada comando, né, conseguir traduzir para código C. Então vamos voltar lá para o nosso gerador e vamos continuar implementando. Vamos fazer agora a visitação do comando de atribuição. A atribuição é bastante simples. Vamos limpar também a implementação básica dele. E eu vou simplesmente imprimir o nome da variável, certo? E eu vou visitar a expressão aritmética. E aí eu vou imprimir um ponto e vírgula e um barra n. Certo? Então esse visita expressão aritmética, depois eu vou ter que implementar, né? Ele vai imprimir toda a expressão aritmética usando aí os operadores do C.
Mas aqui não teve muito segredo. Então, se tu quer, por exemplo, atribuir 2 a x, ele vai imprimir x, recebe x igual a 2. Vamos fazer agora o comando de condição. Que é o if. Vamos ver que também não tem muito segredo. Ó. Então, deixar o nosso retângulo aqui. E vamos lá. Primeiro eu vou imprimir o if, abre parênteses. Aí eu vou visitar a expressão relacional, que vai imprimir a expressão relacional. Vamos imprimir o fecha parênteses e um /n, para mudar de linha. Vamos agora visitar o comando 0, que é o comando 0. Opa. tx.comando 0. Que é o comando 0, né? Vamos olhar lá no nossa gramática. O comando condição eu tenho se, expressão relacional, então comando, senão comando. Como eu tenho duas ocorrências do comando aqui, o Antler vai gerar uma lista para a gente. Essa é a posição 0, essa é a posição 1. Uma alternativa seria eu chamar isso aqui de comando C. Comando então, e aqui cmd senão. Poderia fazer isso aqui também, para nomear esses diferentes comandos. Eu poderia chamar lá dentro com comando então e comando senão. Vamos deixar com o comando 0 mesmo, que eu sei que é o comando do então. Bom, imprimi o comando do então. Agora eu preciso ver se eu tenho um senão, né? Então, vamos verificar. Se comando.size maior do que 1, quer dizer que tem mais do que um comando. Né? Quer dizer que tem um else aqui, tem um senão. Então, vamos imprimir o else /n. Vamos visitar o comando ctx.comando e 1, quer dizer, o segundo comando ali. Pronto. Olha só, não tem muito segredo. Já fiz o meu comando de condição e ele já vai funcionar com a estrutura do if. Ok? Claro, ainda falta fazer a expressão relacional e o visit comando para todos os outros, tá? Mas basicamente a estrutura do else eu estou colocando aqui. Agora eu vou fazer o comando de entrada, comando de leitura, né? E aqui eu vou ter que fazer uma modificaçãozinha no meu gerador aqui, ó, comando entrada. Bom, comando de entrada, basicamente eu vou querer imprimir isso aqui, ó, saída.append scanf, que é o que vai fazer a leitura do console. Aí eu vou colocar entre aspas, aí eu vou precisar, por exemplo, colocar assim, %d, se eu quiser ler um dígito, certo? Aí, barra aspas, aí eu vou colocar o e-comercial, o nome da variável, parênteses, ponto e vírgula, /n, ponto e vírgula. Onde o nome da variável eu vou ter que pegar aqui, né? Então, string, nome var, posso tx, variável, .getText. O problema é o seguinte, né? Isso aqui vai funcionar, né? Eu vou imprimir o scanf, isso aqui vai ser uma aspas, %d, aspas, aí o endereço da variável que eu vou fazer a leitura lá em C. O problema é que se a variável for inteira, tudo bem, mas se ela for real, eu preciso pôr um %f aqui. Como é que eu vou saber qual que é o tipo da variável? Eu preciso usar a tabela de símbolos. E como a minha tabela de símbolos não está preenchida ainda, eu vou ter que modificar o meu comando de declaração para conseguir colocar o elemento na tabela de símbolos, essa variável na tabela de símbolos quando ela aparecer. Então, eu vou ter que fazer essa verificação aqui. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou declarar aqui um tipo alguma, tipo var. Vamos começar com inválido mesmo, tá? Vou importar aqui tipo alguma. E vamos armazenar ela aqui, ó. Então, se for inteiro, tipo var igual a tipo alguma ponto inteiro. Tipo var igual a tipo alguma ponto real. E eu vou jogar isso na tabela de símbolos. A minha tabela de símbolos tem que ter tipo var, né? Por isso que eu tenho que fazer essa conversão aqui, ó. Tabela.adicionar, nome var, tipo var. Certo? Agora eu consigo fazer essa verificação lá no meu comando de leitura, no comando de entrada. Então vamos lá.
Então, antes de gerar o scanf, eu vou pegar o tipo da minha variável. Já tenho o meu método para isso, algumas semantes cultos, ponto verificar tipo, tabela, nome vai. Lembrando que a tabela foi inicializada aqui também no gerador. E vamos usar uma variável chamada aux aqui, onde eu vou armazenar qual que é o tipo da variável, né? Qual que é o tipo da string que eu tenho que colocar aqui dentro do scanf. Então, se meu tipo var se for inteiro, aux vai ser igual a %d. Se for real, vai ser o %f. E aqui eu vou imprimir, ao invés do %d, o aux. Beleza? Então agora a gente tem o nosso comando de entrada funcionando e eu vou usar minha tabela de símbolos para poder saber o que eu coloco nesse scanf aqui. Bom, eu já adiantei aqui e já fiz alguns outros comandos. Eu fiz o comando repetição, também não tem muito segredo. Eu vou imprimir o while, aí vou visitar a expressão relacional, vou imprimir o fecha parênteses, vou visitar o comando. O comando saída é parecido com entrada, então eu vou usar um printf, usando aqui a variável, e a expressão eu vou usar também o %d ou o %f, que eu preciso saber o tipo da expressão aritmética para poder colocar na hora de imprimir essa expressão. Ok? Então, na hora de imprimir a saída, se for cadeia, é só imprimir, e se for expressão, eu tenho que verificar o tipo. Para isso, estou fazendo uma verificação parecida com a entrada. E por último, o subalgoritmo, que nada mais é do que abrir chaves, quebrar a linha, imprimir todos os comandos desse subalgoritmo e fechar as chaves. Vamos agora fazer as expressões, né, que é o que está faltando para o nosso programa, para o nosso gerador funcionar. As expressões também vão ser bem parecidas umas com as outras, mas vamos fazer a primeira, expressão aritmética. Vamos lá. Uma expressão, eu vou ter que visitar o termo, depois eu vou imprimir o operador, visitar outro termo. Então, se eu tiver 2 mais 3 mais 4, eu vou visitar o primeiro termo para imprimir 2. Depois eu vou imprimir o mais. Depois eu vou visitar o segundo termo para imprimir o 3. Depois eu vou imprimir o mais de novo e vou visitar o último termo. Então vai funcionar assim, ó. Eu vou chamar o visit termo aritmético, ctx.termo aritmético na posição 0. Esse eu sei que tem, com certeza, porque pelo menos um termo eu tenho. Agora vamos varrer os outros termos. Eu vou contar o oparit1 ponto size, que o número de operadores que eu tiver é o número de termos que eu tenho no restante aqui além do primeiro, tá? Então, se eu tiver 3 operadores, eu tenho 4 termos. E aí eu vou imprimir o operador e depois o termo. Como é que eu vou imprimir o operador? Eu vou simplesmente imprimir o texto dele, porque no caso, os operadores aritméticos da linguagem alguma, mais e menos, são os mesmos que no C. Então eu posso imprimir ele direto aqui, ó. Senão eu teria que fazer uma conversão, né? Mas nesse caso não precisa. Vamos imprimir um espacinho aqui para ficar mais bonitinho. ctx.oparit1 na posição i. .getText. Vamos imprimir um espaço. Depois vamos visitar o termo. Isso aqui na posição i mais 1, né, porque o primeiro eu já imprimi. Então eu tenho que sempre imprimir um a mais do que eu já imprimi. Né? Então, i mais 1 para imprimir esse termo aqui. Pronto, com isso eu já imprimi esse trechinho da minha expressão aritmética. O termo é a mesma coisa. A gente pode inclusive copiar tudo aqui e trocar para tudo que for expressão para termo aqui, ó. Aqui vai ser o fator. Aqui vai ser o oparit 2, né, que já é o fator aqui. E aqui eu vou chamar o visit fator aritmético. Fator aritmético i mais 1. Agora vamos fazer o nosso visit fator.
que é o que eu vou ter que analisar qual que é o tipo do meu fator, né? Eu tenho 4 tipos de fatores. Primeiro, se for um número inteiro, quer dizer, eu não tenho o número inteiro não é nulo, eu tenho que imprimir o número inteiro, que também é simplesmente imprimir, ó. Certo? Se for um número real, a mesma coisa. Vamos copiar aqui, trocar para o número real. Se for uma variável, a mesma coisa. Basta imprimir o nome dela. E se for uma expressão entre parênteses, que é o último caso aqui, falta um else aqui, né? Se for uma expressão entre parênteses, eu vou imprimir o abre parênteses. Vou visitar a expressão. Opa. A expressão aritmética, ctx ponto expressão aritmética. E vou imprimir o fecha parênteses. Pronto, com isso a gente tem a nossa expressão aritmética completamente visitada aqui e gerando código. Agora vamos fazer a expressão relacional, que é o que está faltando para terminar o nosso programa. Visit, expressão relacional. Eu vou precisar do visit termo relacional. A estrutura vai ser a mesma que a expressão aritmética, só que a gente vai ter que fazer uma transformaçãozinha a mais aqui, porque nossos operadores são diferentes dos operadores do C. Então vamos lá. Visit termo relacional, que vai ser o que vai gerar o código para os termos. 0, que é o primeiro termo. E para todos os próximos, eu vou pegar o meu operador booleano, é o tamanho dele aqui da lista, para saber quantos termos eu tenho a mais. E aí eu vou ter que usar uma variável auxiliar aqui para saber como imprimir corretamente. Então a variável aux vai armazenar o operador de fato que eu vou imprimir. Se o meu operador booleano se for igual ao e, que é o operador booleano e, eu vou imprimir o operador e lógico do C. Se não, eu vou imprimir o ou lógico do C. Só isso. Então basta agora eu imprimir o operador e visitar o segundo termo aqui, o terceiro e assim por diante. Termo relacional, posição e mais um. Certo? Então a mesma estrutura que a expressão aritmética. Está aqui em cima. Só que eu preciso agora converter o operador. Aqui eu não estava convertendo, né? Aqui eu preciso converter o operador para o tipo especial, já que a minha linguagem não é o mesmo operador que o C. Bom, então vamos fazer o termo relacional agora para a gente encerrar. A gente também tem que olhar os tipos do termo, né? Vamos olhar aqui, né? Então a gente vai ter que fazer um if, né? O termo relacional, ou ele é duas expressões relacionadas com o operador relacional, aqui, ou ele é uma expressão entre parênteses. Então, vamos verificar se for uma expressão entre parênteses, que é o mais fácil, né? Expressão relacional, quer dizer, se a expressão relacional não for igual a nulo, quer dizer que é uma expressão entre parênteses. Então a gente vai imprimir o abre parênteses, vamos visitar a expressão relacional, e vamos imprimir e fecha parênteses. Muito simples. Se não,
Aí eu tenho que imprimir as duas expressões e o operador relacional entre elas. Para imprimir a primeira expressão aritmética, 0. E vamos imprimir a segunda já também. Vamos aproveitar aqui e vamos imprimir os dois em sequência. E entre eles vamos imprimir o operador relacional. Quais são os operadores relacionais que a gente tem? É o OP-REL, né? Pode ser o maior, maior igual, menor, menor igual, diferente e igual. Desses, os únicos que são diferentes do C são esses dois aqui, né? Ó. Então a gente vai fazer uma verificação desses dois tipos aí. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó. aux ptx.oprel.getText. A princípio vai ser o próprio operador relacional, mas se o aux for igual ao diferente de alguma, aux vai ser igual ao diferente do C. Certo? Se não, se o aux for igual o igual sozinho, o aux vai ser a comparação de igualdade do C. E aí saída.append aux e o espacinho aqui. Return null aqui embaixo. E pronto, a gente tem agora nosso termo relacional sendo visitado também. Com isso a gente completou todos os nossos visitantes. Já dá para a gente testar. Tá? Então vamos botar para compilar aqui. E a gente vai poder testar esse gerador para ver se funciona. Para funcionar isso aqui eu vou ter que, obviamente, compilar o código gerado. Tá? Então eu vou produzir código C, aí eu vou compilar o código C, e aí vou rodar esse código gerado para ver se funciona. Tá? Mas a gente vai poder testar a funcionalidade. Bom, então vamos testar. Alguma semântico, né? Estou trabalhando. Semântico. Target, alguma semântico jar. Nosso arquivo de entrada é o desktop programa. Nosso arquivo de saída vai ser desktop. Vamos chamar de saída.c. Vamos ver se funcionou. Ele gerou aqui, ó. O número mais apareceu. Vamos abrir o código gerado para a gente poder ver. Tá aqui, ó. Bom, gerou um código aqui. Vamos tentar rodar esse cara para a gente poder ver, tá? Para isso eu preciso compilar. vcc saída.c. Opa, errei. Agora ele produziu o a.out. Vamos executar ele. Bom, esse programa vai pedir para mim dois números, né? Então vamos imprimir, vamos dar para ele o 2, depois o 3. O resultado é 8. Ou seja, ele executou corretamente o meu código aqui da linguagem alguma. Né? Vamos lembrar qual que era o código. Eu vou ler o número, vou ler a potência. Bom, se a potência for 0, ele vai ser o resultado 1. Qualquer coisa elevado a 0 dá 1, né? Senão ele vai fazer uma repetição aqui, multiplicando o número por ele mesmo, até a potência chegar, o número de vezes que a potência está indicando. O resultado ele vai vir o resultado. Então beleza, deu certo, conseguimos fazer uma geração de código C, usando aí o Antler, e a gente conseguiu fazer então a nossa linguagem alguma funcionar. Como eu comentei, a gente ainda tem que fazer a compilação do código gerado, então eu preciso chamar o GCC aqui, né? Eu poderia facilmente criar um script que já faça isso para mim. Né? Eu consigo fazer um compilador que já produz código executável combinando os dois compiladores aqui, sem problema nenhum.